Quando a gente tava começando a namorar. Não? Foi. Por que você quer contar? Não, eu achei que você ia contar mais detalhes. Você quer contar isso? Fala pessoal, fala galera, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui comemorando nossos 11 anos, né? Não 11 anos de casados, mas 11 anos juntos. Há 11 anos atrás a gente se conhecia, né? É uma data fácil de lembrar, 7/8/9, ou seja, dia 7/8/2009. Tão fácil de lembrar, né? Que hoje no meu bilhetinho da manhã chegou, ai, como é bom esses 12 anos juntos. E era 11, mas amém, né? Acontece, né? Então nós estamos aqui, né, nesses 11 anos para comemorar junto com vocês. E a gente colocou algumas perguntas no Instagram que a gente quer responder para vocês. A gente vai responder no freestyle. Freestyle é melhor, né? É. A primeira pergunta é... Quem tá fazendo a pergunta? A Taizinha. O que mais te irrita, Carol? Começou bem, legal, suave, vamos lá. Vou até tomar uma água aqui que eu já fiquei tenso. Eu acho que o que mais me irrita mesmo é quando eu tenho que repetir 3 vezes a mesma coisa. E aí eu acho que ele ouviu, passa um tempão, ele pergunta, tipo assim, como se a gente não tivesse falado. Como, tipo, fosse uma novidade. Eu falei, nossa, mas eu falei 3 vezes. Você perguntou, tipo, o que, amor? Desculpa. Aí eu repito. Aí ele finge que ouviu. É porque era outra caixinha que tava aberta. Então não tava pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Coisas de homem, né? Vamos lá, Andrei. Quem é mais bravo? Nossa! Entre parênteses, ele colocou, eu sei que é a Carol. Andrei! Mas ela não é brava, né? Não. Eu acho que nenhum de nós dois somos bravos, né? Às vezes eu dou umas duras na dela, às vezes ela dá umas duras em nós dois juntos, né? Não é bravo, bravo não é a palavra não, mas... É com a situação, né? Situações... Na verdade é porque a Carol ela tem um dom de discernimento de espírito. Esse dom eu não tenho. Então ela já pega as coisas no ar antes de todo mundo. Então quando eu percebo que ela já tá meio encanada com alguma coisa, eu já vou na onda dela, porque isso aí é dom de Deus. Então as pessoas acham que ela é brava, mas não, é que ela é movida pelo espírito mesmo. É, eu tô batalhando aqui, ó. Vai lá, próxima. Olha, gente, tem muitas perguntas iguais. Por exemplo, como se conheceram? Acho que então, deve ter eu essa aqui achei super legal essa pergunta, mas eu achei que muita gente sabia das pessoas que estavam perguntando. Mas vamos já responder do geral. Vamos lá. Como foi? Não, eu quero saber a sua versão. A minha versão eu já sei. Ai. A gente se conheceu numa... Nós não éramos convertidos ainda, nós fomos numa baladinha lá e tal, né? E foi ali que a gente se conheceu. Sim. E aí dali em diante a gente foi em outra festa, outro show, aí fica aqui, aí dá uns beijos aqui, uns beijos ali, né? E foi assim que a gente se conheceu. Não? Foi. Por que você quer contar? Não, eu achei que você ia contar mais detalhes. Detalhes, tipo o quê? Ah, não, que daí na primeira semana, no dia seguinte que a gente se conheceu, ele me adicionou no Orkut. Verdade, ela tava com uma foto assim, de lado, sorrindo assim, cabelão, fundo verde. Acertou. Tá vendo como eu lembro? Me adicionou no Orkut, daí a gente ficou a semana inteira se falando. Aí nessa semana inteira a gente se falava todo dia, tipo, da tarde até a noite. E aí eu comecei a ter sonhos com ele, sonhos que a gente tava casado. E isso que a gente brigava muito nos sonhos, né? E aí tinha um apartamento. Até hoje eu sei qual é o prédio aqui de Bauru que eu sonhei que a gente morava. E nessa semana inteira, todo dia, dando sequência, sonhos. Aí foi... Na verdade, a gente se conheceu, mas a gente não ficou. A gente não beijou no dia que a gente se conheceu, né? Então a gente ficou conversando, se conhecendo melhor. Aí passou, não sei se foi uma semana, na verdade. Acho que foi. Deve ter sido, não. Foi bem... Eu roubei o selinho dela, né? Foi só. Porque eu sou super difícil. A Mayara Vilas Boas, ela já perguntou como foi o processo de oração. Então, como a gente já respondeu aqui, a gente não teve um processo de oração, como a gente gostaria de ter tido, na verdade. Sim. Porque a gente vê que isso economiza muito no processo.
Mas quando a gente se converteu, a gente ainda era o velho homem e a velha mulher, né? Nós não tínhamos conhecido a Jesus ainda, não Sim. vivíamos, né, na palavra, não tivemos orientação nenhuma e por isso a gente bateu cabeça pra caramba, sofremos bastante. Então, mas você podia falar que a gente não teve essa parte, esse período de oração, mas a gente teve, não, quando a gente ficou noivos, quando nós noivamos, nós fizemos um voto, né, de oração, de jejum, né? Exatamente. Gente... Depois a gente começou a ser acompanhado, Sim. né? Então a gente entrou pra igreja, a gente começou a ser acompanhado pelo nosso líder na época, o meu era o Fer, né? O Fer Bertoso era o meu líder na época. E eles nos acompanharam, nos orientaram, o Dene fez parte desse processo também, né? De conversar com a gente, de nos fez instruir. O voto de ficar sem beijar. Nos instruir a caminhar em santidade, né? A nos guardarmos, nós tivemos esse entendimento, nós nos posicionamos e as coisas foram acontecendo, Deus foi nos abençoando. Não foi no processo quando a gente se conheceu, mas depois, obviamente, né, do nosso processo de conversão, né, através da Paulinha, do Gui também, que nos ajudaram muito no início. Então foi mais ou menos assim esse processo. E foi bem difícil, porque a gente já namorava, então a gente já tinha um relacionamento, né, muito de casal, assim, e a gente se afastou, a gente ficou em santidade, a gente entendeu o que era santidade, se purificar, se santificar, se separar e consagrar o relacionamento realmente a Deus, para que Ele conduzisse. E realmente a gente viu Ele abrindo as portas, a gente viu Ele conduzindo nosso noivado, nosso casamento, detalhes. Tudo isso porque a gente resolveu pagar um preço, a gente entendeu que era melhor obedecer, que era melhor matar nossa carne, pagar um preço para que a gente pudesse colher os frutos futuramente, né? Como superam as diferenças? Como? Na verdade a gente supera as nossas diferenças de pensamentos, assim, muito no diálogo, na conversa. Mas a gente é muito igual, assim. Eu acho que por isso que a gente se dá bem, na verdade, porque nós somos muito amigos, né? Eu acho que, assim, a gente se dá muito bem, a gente tem todos esses anos de caminhada, porque a gente tem essa mesma linha de raciocínio de ser feliz, de levar a vida numa boa, sabe? De ter paz, procurar ter bom relacionamento, um dia bom, sabe? Realmente, como o Vinícius falou, conversar, abrir. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente fica triste, acontece alguma coisa no dia a dia, assim, sei lá, problemas. A gente às vezes não tá bem, né? Pessoal. Mas a gente sempre conversa. Entender os princípios de Deus, isso faz toda a diferença. Então isso faz com que o diálogo sempre seja produtivo. A gente sempre chega num lugar. Quando a gente senta, conversa, quando tem algo que um não gostou no outro, ou quando passamos por algumas dificuldades e tal, quando tem que abrir o jogo um com o outro. Então o diálogo é sempre muito importante, né? E no final do dia a gente chegou, né? Sentou no sofá, pô, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Então são maneiras de a gente resolver aquilo que tá errado, né? A gente senta, conversa e graças a Deus eu nunca dormi no sofá por... E eu ia falar que graças a Deus são poucas essas vezes que a gente tem que sentar no sofá e falar e conversar, porque realmente a gente tá ali no dia a dia, a gente vai falando, né? Tipo assim, você fez isso, fez aquilo. Mas como eu disse, a gente é muito amigo, a gente leva a vida muito tranquila, né? Eu sou muito tranquila, não sou aquelas mulheres que gostam de ficar falando sem parar, DR, né? Fala que eu sou tranquila. Próxima pergunta, vamos lá. A Fran, ela perguntou: como você soube que ela era a pessoa certa? Vamos lá. Na verdade, eu tenho uma teoria. Como? Porque se a gente não era cristão, como? Porque eu sou linda. Mas, na verdade, assim, não teve esse estalar de ela é a pessoa certa, ela é a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. Na verdade, nós construímos um relacionamento, né? Nós construímos, ainda que começando errado, dando umas cabeçadas no meio desse processo, né? A gente começou a namorar em 2009, em 2012 a gente se batizou, né? Sim. Em 2010, 2011, então já eram 3 anos de relacionamento. E quando a gente entendeu que a gente se converteu, a gente começou a entender os princípios da palavra e tal, não tinha mais o que eu conhecer dela, não tinha mais o que ela conhecer de mim. Então ela já conhecia o meu caráter, ela já sabia quem eu era,
né, em todos os aspectos, no aspecto profissional, né, no aspecto espiritual a gente estava engatinhando ainda, né, no meu trato, nos meus jeitos, nos meus defeitos e tal, muita coisa ela já sabia de mim e eu já sabia dela. Então, a partir desse momento não tem muita escolha para ser feita, vamos dizer assim. Então eu já optei, eu gosto dela. A partir daí, a partir do nosso casamento, a gente teve que continuar fazendo as escolhas certas. Então, eu não acredito que tem uma pessoa certa pra mim, que eu vou... Não, na verdade nós fazemos as escolhas certas todo o tempo. É óbvio que Deus prepara, é óbvio que nós temos que alinhar propósitos, conversar, se tem uma pessoa que abraça os seus sonhos, se você abraça os sonhos dessa pessoa também, né? Se há essa cumplicidade, como a Carol falou. Então, a gente fez as escolhas certas depois que nós nos relacionamos também. Então, para resumir, eu disse que eu tenho uma teoria. Por quê? Porque para mim, você, depois de um ano, sei lá, talvez um ano e meio no máximo com uma pessoa, não tem mais muito que você descobrir nela. Não tem mais muito que você saber que ela faz isso, ela faz aquilo, ela tem chulé, ela é vagabundo e não trabalha, é mentiroso, é isso, aquilo. Então, durante esse período, você já sabe se a pessoa é isso ou não. Então, você já vai saber se você quer passar o resto da sua vida com ela ou não. Mas daí em diante, vocês não param de fazer escolhas, né? Vocês escolher estar perto de Deus, o casal, os dois precisa escolher estar perto de Deus, escolher um relacionamento saudável com Deus, escolher a honestidade um para com o outro, escolher a sinceridade um para com o outro. Então isso é muito importante, as suas próximas escolhas, abrir os seus erros, abrir as suas falhas, ser sincero. Então, inúmeras vezes a gente se assentou e falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a gente conversou, a gente confiou um no outro e a gente seguiu. Então, você conhece a pessoa em um ano, 2, né? No nosso caso foi um tempo um pouquinho maior, porque a gente ia levar um relacionamento padrão do mundo. Namora 10 anos, 15 anos, namora 8 anos, né? Mas aí Jesus nos encontrou. Então, 2009 a gente começou a namorar, 2012 a gente se batizou e 2014 a gente se casou, né? Então, maio de 2012 até junho de 2014. São 2 anos, mas foi um processo que a gente se converteu, né? Como foi a transição de namoro de vocês quando entraram na igreja? A Gabi Pordim perguntou. Foi assim, a gente namorava, né, e tal, nós fomos acompanhados e glória a Deus pela vida daqueles que participaram desse processo, com muito amor, nos ensinaram, né, não vieram com 80 pedras nas mãos, não, mas nos abraçaram, nos ensinaram o caminho, né, nos ajudaram a vencer, né, o pecado. Inúmeras vezes eu ia chorando no meu livro, aconteceu isso, opa, bati no celular aqui. Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, e eles nos ajudaram muito e foi importante. A Késia perguntou assim, sendo mãe, esposa, pastora, qual o seu maior desafio no casamento? Amo vocês muito. Um beijo. Bom, qual o seu maior desafio no casamento? Na verdade, o que eu vejo é da gente se separar um pouco. É que assim, não tem como separar muito, porque a nossa vida, nosso ministério, todas as coisas estão relacionadas, estão interligadas. Mas realmente a gente ter esse nosso momento da gente conversar, da gente educar nossa filha, a gente consolidar cada vez mais o nosso relacionamento. Então, esse é o maior desafio pra mim, né? De não tá falando só das pessoas, só dos problemas dos outros, só de como a gente vai resolver, o que a gente vai fazer, né? Da gente ter esse nosso momento, sabe? De casal, né? De marido e mulher, de amigos, de pai e filho, né? De mãe, de esposa, enfim, saber administrar tudo ao seu tempo, né? Cada coisa em seu lugar, e isso acho que é o maior desafio, né? Sim. Porque senão a pastora já falou várias vezes, a pastora Denise Seixas falou, né, a outra pastora também, sobre isso, sobre a gente saber administrar bem. Legal. João Bebecrew. E aí, Curi, vamos lá. Como é a transição da vida de solteiro para a vida de casado? O que mais acontece nos relacionamentos é a pessoa vive o namoro como se fosse noivado, vive o noivado como se estivesse casado, e quando tá casado quer ser solteiro de novo, né? Mas pra gente foi tranquila essa transição, porque a gente não teve que fazer escolhas muito drásticas. É óbvio que tem ali a separação dos pais, né? Você não tá mais na casa dos pais e tal,
né, que talvez seja a maior mudança, estar morando junto, aí ter as responsabilidades. No início a gente teve que sentar bastante no sofá para conversar, né? Poxa, eu espero que você seja mais assim, eu espero que você me ajude mais nisso, me ajude mais naquilo, eu espero que você atue mais assim e tal. A gente sentou e se alinhou bastante, porque eram duas realidades diferentes, morando numa mesma casa e primeiro ano sempre é um ano de adaptação, exatamente, de alinhamento. tendo que dividir todas as coisas e tal, né? Mas a gente já tinha uma vida com Deus, então a gente não precisou, não precisei largar os meus amigos do futebol, por exemplo. Então eu já vinha numa transição, né? A gente já vinha trabalhando para Deus, trabalhando na obra, então tudo foi de maneira muito natural. O que mais pegou, obviamente, foi essa mudança de realidade, estar na mesma casa, né? E de ter que agora fazer as coisas, né? Tem as coisas da casa para cuidar e etc. Então esse alinhamento foi o que mais destacou nessa transição. Qual o maior sonho de vocês? Vai, fala o seu. Não, nosso. Nosso? É. Nossa casa, né? Eu acho. O maior sonho de vocês? Depende, porque tem sonhos em várias áreas, né? Então. Então, eu tenho um sonho na área profissional, a gente tem um sonho na nossa área familiar, né? Que talvez ter a nossa casa, ter o nosso espaço, né? Né? Porque desde quando a gente casou, a gente ainda mora de aluguel, né? Ter a nossa casa é um dos sonhos, né? Ver a igreja de Jaú consolidada, crescendo, num prédio novo é outro sonho, né? Profissionalmente, talvez conseguir dedicar mais tempo ainda, né? Para obra, passear para fora do país, são sonhos de diversas áreas. Então, acho que são esses aí. Os sonhos que nós temos juntos, acho que são esses aí. Davi, qual o maior aprendizado que já tiveram um com o outro? Eu aprendi muito, né, com a Carol a saber administrar situações adversas, vamos dizer assim. Nós passamos por algumas, né, e a mais recente e a mais forte de todas, com certeza, foi né, a perda, né, da minha sogra, da Neide, né? Foi um momento muito difícil, foi um momento porque foi da vontade de Deus no meio do caminho, né? Foi entender essa vontade de Deus no meio do caminho, foi, né, óbvio, não questionar, mas foi viver aquilo que Deus tinha no meio do caminho, né? Que foi a perda da minha sogra. Então, nessa situação eu aprendi muito com ela, com as suas reações, como ela reagiu, né? Como ela chorava no momento que tinha que chorar, como ela dava suporte, né, para outras pessoas quando ela tinha que dar, né, pessoas que também amavam ela. Então eu aprendi muito a ser resiliente, né, a apanhar, mas a voltar, a levantar a cabeça, porque no outro dia a gente tinha uma missão, a gente tinha a nossa filha, a gente tem a nossa filha. Então isso me ensinou bastante nesses anos. Bom, eu também tenho que falar, né? O que eu mais aprendi com o Vinícius e o que eu mais admiro nele é o temor, né? O temor em buscar a Deus, que na verdade para mim é o mais importante, né? Porque forma o caráter, né? Forma as atitudes da pessoa. Então, se a pessoa não buscar primeiro o espiritual, se aperfeiçoar, ter temor, amor, nada vale. E em muitas pessoas eu consigo observar isso, e a maior que eu tenho, né, dentro de casa, o espelho é você, né, de buscar Deus, de ter temor, de fazer as coisas certas, de buscar, de ensinar a gente a ter essa paixão pela palavra, essa paixão pelo ministério, essa paixão, né, pelas vidas. Então isso faz muito parte daquilo que eu tenho dentro de mim. Foi por sua causa, porque você me ensinou realmente o que é amar a Deus, né? Resumi bastante. Flame e Jaú, como vocês conseguem ser tão lindos, nasci assim. Obrigada, amo vocês, Flame. A Davi mandou, vou falar do Davi também. Qual a situação mais hilária que já presenciou um do outro? E uma que já passaram juntos? Nossa, na hora... Meu Deus. Já me veio na mente, né? A que eu tenho pra falar.
Quando a gente tava começando a namorar. Vai, vamos ver. Quando a gente tava começando a namorar, eu tava na casa dela, aí o cachorro dela escapou. Eu sabia que você ia falar. Ele escapou, ele virou a esquina correndo, ela saiu correndo Gente. desesperada. Aí ele deu um olé nela, voltou, subiu na calçada. Quando ela foi subir na calçada atrás dele, Nossa, eu levei um ela capote. tomou um capote. E a gente tava começando a namorar e tal. Eu não sabia se eu ria ou se eu corria atrás do cachorro. Se ele me acudia, ele ficou assim, ó. Se eu acudia Aí eu, ela, Gente do céu. ela estapefada no chão lá. Nossa, foi Nossa, muito engraçado. Gente, foi muito engraçado. Eu sabia, tinha certeza, plena convicção que ele ia falar disso, de mim. Marcou. Ah, não, essa marcou demais. Difícil. Nossa, foi no começo, gente, há 11 anos atrás. Fica na nossa mente essa situação. Não esquecer nunca. Mas tá bom, valeu. No ministério, qual a relação / propósito de vocês como casal? Então acho que qual é o propósito nós como casal, né? Então nós encontramos esse propósito que é amar pessoas, que é amar vidas e amar aquilo que Deus está fazendo. Então quando nós encontramos isso, né, nós descobrimos o nosso propósito juntos e vivendo. Na verdade, a gente não falou, o nosso propósito vai ser pastor um dia. Não, jamais. Né? Mas isso foi acontecendo, nós fomos vivendo, nós fomos tomando as decisões e fazendo as escolhas juntos. Por exemplo, quando a gente foi vir para Jaú, a gente estava no carro ainda, eu virei para ela e falei, tá acontecendo isso e tal, e aí, você tá comigo? Né? Então as nossas conversas são essas, nós estamos juntos nessa. Né? Quando nós íamos deixar o Flame, eu lembro, a gente estava num restaurante, né? Nossa. A gente foi jantar num bistrô, mó gostoso e tal, a gente tava comemorando alguma coisa e a gente começou a falar sobre isso, aí ela começou a chorar, né, porque ela não se via longe, né, das meninas, de estar ministrando e tal, né, que a gente cria, né, uma relação 4 anos, eu acho. muito saudável, né, 4, 5 anos ali, e então esse amor por vidas, esse propósito nos uniu e Deus tem abençoado ele. Quem falou eu te amo primeiro? Ele. Como foi quando vocês tiveram... Não foi você que falou eu te amo Então primeiro? vai. Não foi você? Deve ter sido. Vai, próxima. Como foi quando vocês tiveram que assumir o Flame? Na verdade, aconteceu, né? A gente... Foi algo novo pra gente, né? A gente tava, né, relativamente novos no ministério, né? E foram poucos contatos que a gente tinha tido com o Flame antes, né? E o Dani, né, sugeriu essa possibilidade, na época Na verdade, o meu irmão... era teens, né? Era Eles teens eram na bem época, mais né? novos. Isso. Né, o meu irmão tava bem envolvido, a gente acabou se aproximando ali por tabela e nós conversamos. Ajudamos, e foi né? assim. Mas foi, né, foi um baque, né? Foi algo... Porque nós, primeiro que a gente não tava dentro do ministério, né? Então, queira ou não, às vezes as pessoas olhavam pra gente, pô, quem são esses aí? Tá chegando agora, né? Como é que vai ser e tal. Mas uma árvore é conhecida pelos seus frutos, então as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando e nos ensinou muito, né? Foi uma verdadeira escola pra gente o ministério, então a gente cresceu muito lá e pôde ajudar também algumas pessoas. Qual foi o momento mais tenso No nesses começo. 11 anos? No começo, né? No começo, várias tretas. No começo ela fumava. Eu já bati nele, Nossa. já apanhou de mim, tá? Meu Deus, a gente tava trabalhando, então acho foram os momentos mais tensos realmente, né? Da gente quase terminar. Vixe, só presepada. Nossa. Ele. Nossa. Eu fumava meu cigarro, eu bebia, mas quem dava os problemas era Tudo ele. eu agora, tudo eu agora. Você. Mas os momentos mais tensos foram esses mesmo. Foi pela graça e misericórdia que a gente continuou junto, pela paciência, né, mais dela do que minha, que a gente continuou junto, né, e graças a Deus hoje estamos juntos. É que eu falei no vídeo de 10 anos, né? Os propósitos de Deus, a gente olha pra trás e fala assim, nossa, só Deus mesmo. Sim, exatamente. Bom, a Kevly perguntou assim, como foi pra você lidar com a submissão? Então acho que essa pergunta é mais pra mim. Bom,
eu não entendia muito o que era isso de submissão. Então, tipo assim, eu sempre fui a que mais falava, a que mais dava opiniões, a que mais decidia as coisas e tal. Então, nós dois fomos aprendendo o que era submissão. E assim, eu vejo submissão não como uma coisa ruim, porque eu não deixo de dar a minha opinião, eu não deixo de falar o que eu sinto, o que eu penso, mas sempre debaixo daquilo que é a melhor decisão que eu creio que ele vai tomar, né? Porque ele quer o bem, né? Ele nunca vai fazer algo prejudicando a nossa família, o nosso relacionamento, mas pelo contrário, ele tem essa direção de Deus, né? De tomar as atitudes corretas, tomar o melhor caminho, enfim. Então... Eu respeito, né? Eu respeito que sempre teve de ambas as partes. Eu acho que isso facilitou bastante esse processo, né? Dela entender os momentos que eu não estava tão bem e mesmo assim, né? Às vezes deixou pra gente conversar em uma outra hora, eu a mesma coisa. Então esse respeito fez muito bem pra isso. Vocês são convertidos há quanto tempo? 8 anos esse ano. 8 anos. Como vocês se sentem colhendo os frutos que foram plantados há 11 anos atrás? Na verdade, a gente já colheu alguns frutos ruins desses 11 anos, porque no começo alguns frutos ruins vieram, mas hoje, né, é uma alegria ver Deus conduzindo tudo, não tem outra palavra, uma gratidão, né, porque é só por Jesus mesmo. Quando a gente nem sabia o que era lançar uma semente, né, nem sabia o que era a lei da semeadura, né, não sabia nada disso, mas nós já amávamos pessoas, já fazíamos as coisas certas, porque as coisas aconteceram, né, em nossas vidas muito pelo caráter que nossos pais nos deram também, né, então esse caráter também nos ajudou a crescer em Deus, a conhecer mais a Deus, então é uma alegria imensa. Acho que a última aqui do Andrei, que ele deixou pra mim aqui, ó. Qual foi a maior treta e como vocês resolveram? O que isso quer dizer? Muita oração pra resolver, porque só o Senhor na causa, né? Como eu disse, gente, no começo a gente tinha muitas tretas, era muita treta, vixe, todo dia. Mas a maior de todas foi depois de uma festa, né? Que você foi na casa dos Stevens depois. Foi a maior treta de todas. Você quer contar isso? Não vou contar o que aconteceu, eu vou contar que a gente brigou. E que a gente resolveu conversando. Foi diálogo, né? A gente ficou 8 horas conversando, né? Que você armou uma arapuca lá pra conversar com você, porque eu não queria. É isso? Que você me chamou lá fora e tal? Isso, na verdade. Foi isso. Ela não queria, mas ela foi, então já sabendo que na eu ia verdade, falar, eu queria, porque eu fui na casa do amigo dele, né? Então, tipo assim... Era depois de uma festa, a gente tinha brigado, tinha dado muito trabalho e tal. E aí ela não queria mais saber de nada. E aí nesse outro dia a gente tava na casa desse amigo nosso na época. E eu tava lá, na verdade, né? Eu queria falar tipo Baba Baby, né? Ela queria ir lá passar o carro por cima de mim e tal. Mas aí, sabe como é que funciona, né? Muita conversa. É muito charme. Eu amava muito ele, então... Esse momento a gente não esquece, foi um momento muito tenso. Eu lembro a gente conversando na esquininha ali, encostado no muro, e me explicando e querendo fazer isso. É verdade, eu acho que foi ali que a gente... Um momento mais tenso. Dali a gente firmou, a gente... Depois desse recomeço aí que as coisas deram certo mesmo. Tem mais alguma no seu final? Tem, mas é assim, mais repetidas, assim, né? Mais ou menos a mesma coisa. É isso aí, galera. Isso é um pouco da nossa história, um pouco desses 11 anos que nós estamos juntos. E espero que muitas outras pessoas venham agregar nesses 11 anos. Eu agradeço a todos que fizeram parte e que fazem parte hoje da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e tamo junto. É nóis. Beijo.